Fala pessoal, tudo bem? Rediano aqui mais uma vez e hoje eu estou aqui nesse vídeo para poder falar sobre Next.js para back-end. Não vão confundir com Next.js da Vercel. Então, o que eu tenho para abordar aqui hoje é falar um pouquinho sobre documentação de APIs com o Swagger ali. Uma API boa documentada é essencial aí para os devs que vão desenvolver. É altamente recomendado que façam isso e, se possível, logo quando o projeto estiver nascendo. Então aqui eu vou passar rápido pela documentação do próprio Next com o Swagger aqui e ver aqui do que a gente pode estar fazendo para poder adicionar essa documentação aí na nossa aplicação. Aqui no site oficial do Next.js.com, a gente pode vir aqui na documentação. A documentação deles aqui é fantástica, tá, galera? E aí o recomendado, caso você não tenha Next, é claro, né? Fazer a instalação da CLI e criar um projeto. No meu caso aqui no VS Code, eu já deixei um projetinho pronto, porque a ideia é abordar sobre a documentação em si. Mas aqui, logo aqui em recipes, acho que é assim mesmo que se fala, você tem aqui uma opção de Swagger, que é como a gente poderia estar fazendo para poder adicionar o Swagger dentro da nossa documentação. Dentro do nosso projeto, na verdade, né? Então aqui a documentação deles é bem simples. Eles recomendam instalar esse Next.js Swagger, que ele está fazendo com NPM, mas se você estiver usando algum outro gerenciador de pacote, você define aí o seu gerenciador de pacote. Depois a gente passa essas configurações aqui para dentro do nosso main.ds, tá? Se você tiver um arquivo de configuração ali, não teria problema nenhum, você poderia passar em outro canto. E aqui ele tem mais algumas definições aqui, alguns detalhes de como é que isso aqui vai ser exibido e pronto. Tem algumas outras configurações aqui, mas a gente não vai passar por ela, que está ensinando a usar Helmet. Assim mesmo. E aqui tem algumas outras configurações que pode ser passada, mas a gente também não vai passar por ela. Mas, enfim, qual é a primeira coisa aqui que eu vou fazer? Eu vou startar o nosso projeto, né? É só para ter certeza que ele está funcionando. npm run start dev. E aqui ele vai abrir, inclusive eu vou pegar essa documentação aqui, ó. E olha só, eu tenho aqui um Hello World. Se eu só deixar Hello aqui, ó, salvei, reiniciei, isso, olá, modificou. Então, nosso app aqui está funcionando legal, né? Aqui ele está na porta 3000. Eu gosto de usar o 3333, mas aqui a gente já iniciou, então não dá nada não. Não tem problema nenhum. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, lá de acordo com a documentação do próprio Next, é a gente instalar o Next.js Swagger. Então só vou dar um colar aqui, porque eu estou usando NPM mesmo, não estou usando outro gerenciador de pacote. Tá? Isso aqui eu vou dar um zoom. E aqui o que acontece? Eu vou seguir com esses próprios endpoints aqui que o próprio Next por padrão cria pra gente, como um exemplo inicial. Depois eu vou criar outros endpoints aqui pra gente pegar um pouquinho mais de detalhes ali do que pode estar acontecendo, de como a gente pode estar definindo alguns parâmetros personalizados ali, tudo bem? Então vamos lá, aqui no nosso main, a gente seguindo ainda com a documentação do próprio Next.js, a gente vai passar toda essa configuração aqui, ó. Eu vou copiar e colar ela, tá? Isso aqui, galera, é configurações que a gente não decora, tá? Porque normalmente você faz uma vez e pronto, acabou. Vou salvar e pronto. Daqui eu vou descartar e alterar algumas coisas. A primeira coisa aqui que vai acontecer, se eu vier aqui e dar um npm run start dev novamente, aqui no nosso localhost 2.3000, se eu colocar um barra API, essa documentação do Swagger já vai começar a aparecer aqui, ó. Isso por quê? Porque aqui ele falou que ele vai estar disponível no endpoint API. Mas eu não gosto, eu gosto de colocar docs assim, ó. Ou às vezes Swagger barra docs, alguma coisa assim do tipo. Aqui a tag, eu não gosto de definir uma tag. Versão também não defino, porque não faz sentido nenhum. E aqui, como ele está aqui, uma documentação como se ele estivesse testando uma classe cast aqui, eu gosto de deixar um nome bem genérico, né? Porque aqui ele não vai representar apenas uma classe, ele vai representar uma documentação inteira. Então aqui eu coloco docs e aqui a descrição eu poderia deixar qualquer descrição aqui que melhor represente meu projeto, mas eu vou deixar assim descrição também, dessa forma assim.
Se eu vier aqui e atualizar, claro, ele vai parar de responder porque a API não funciona mais. Mas agora ele já vai estar disponível na Docs aqui, tá? Aqui nós temos também o midpoint principal, que ele está representando esse carinha aqui, ó, que é esse get hello aqui. Se eu vier aqui, dar um try e execute, você pode ver que ele retornou hello aqui. Se eu vier aqui e colocar qualquer coisa e executar novamente, você pode ver hello e os 3 pontos aqui. Então, como você pode ver, ó, só o fato de a gente ter definido essas configurações aqui do Swagger, ele já pegou um monte de definições aqui, um monte não, né? Pegou a definição de um endpoint aqui, nossa, porque ele é bem simples, ele não tem parâmetro aqui que está passando aqui para ele, mas se por acaso a gente tiver um outro endpoint que tiver parâmetros, como por exemplo aqui um post, vou ver se eu consigo reproduzir aqui, ele criou aqui na barra também, né? Não tem problema nenhum. Vou fazer bem assim. Vou passar aqui para ele que ele é tipo create, só para você ver que aqui é possível, ele consegue também pegar esses detalhes aqui. E pronto. Só que aqui, vamos supor agora que eu tenha um DTO aqui, né? Umas definições aqui. Então aqui, como é que eu faria? Eu pegaria @body ali do próprio Next.js, tá? Pega um body aqui, vou passar in por enquanto aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Vou dar um salvar aqui agora. Vou dar um reload aqui. E veja bem, ainda está da mesma forma. Ele não pegou tipagem nenhuma, porque aqui não tem tipagem. Eu vou fazer uma tipagem aqui bem simples, criando um DTO aqui. E vou fazer assim, ó. E para quem já trabalhou com Next sabe que todo DTO aqui é recomendado criar com classes, tá? Não é recomendado criar interface. E eu estou criando no lugar errado, dentro de uma classe aqui. Não vai funcionar, é claro, né? Então aqui eu vou criar fazer um create DTO. E esse create aqui ele vai ter um name, que é uma string. Vai ter um e-mail, que é uma string. E vai ter um password, que é uma string também. Eu pego esse cara aqui agora, jogo pra cá. Olha só. E aqui eu vou retornar logo esse body aqui. Porque eu quero que ele retorne os dados, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu vier aqui, dar um refresh aqui, você pode ver, ó. Apesar de eu ter passado o DTO ali, ele veio um campo vazio. E é tanto que se eu mandar enviar aqui, ó, ele passa, volta para mim o vazio. Aqui ele não deu nenhum tipo de erro de validando os campos aqui, porque eu não instalei o Class Validate nem o Class Transformers, tá? Mas aqui é altamente recomendado que você passe aqui o Class Validate e o Class Transform para você depois vir aqui e fazer tipo assim, ó, is e-mail, tá? E ele validar se isso aqui de fato é um e-mail ou não. Mas aqui, como a ideia é passar pela documentação, eu vou abordar aqui, continuar abordando somente sobre Swagger, tá? Como você pode ver, ele veio aqui os campos vazios, mas para a gente resolver isso aqui e já dar uma definição dentro da documentação de como já poderia vir alguns campos pré-definidos, a gente pode fazer bem assim, ó. Aqui de dentro do Swagger, se eu não me engano, é @next_swagger. A gente pode vir aqui pegar um carinha chamado API Properties. É isso aqui. Então eu posso pegar e falar agora que esse e-mail é um decorator. Vou copiar isso aqui, vou replicar aqui para baixo, tá? Só dar uma separada assim. E pronto. O name agora ele é uma propriedade, o e-mail também é uma propriedade e o password também. Aqui eu posso passar alguns parâmetros opcionais, posso passar também depois se ele é do tipo enum, alguma coisa assim do tipo. Não é o caso aqui agora, mas veja bem, se eu vier aqui a atualizar, e olha só, aqui em Create, ó, só o fato de eu ter atualizado, ele já pegou as definições da propriedade, ele já sabe quais são os campos que eu posso passar aqui dentro. Então se eu vier aqui em Try, ó, agora eu posso vir aqui simplesmente e renomear, por exemplo. Coloco Ediano aqui, meu e-mail, uma senha fake, vou mandar executar e olha só, os campos que ele retornou. Isso porque a gente está fazendo aqui diretamente, né? E é isso aqui que é um dos pontos mais legais que se tem, entendeu?
Tem formas de você também passar decorates do próprio Swagger diretamente aqui, mas um dos pontos mais recomendados é aqui. E aí, só um adendo aqui, pessoal, ó. Além de você estar usando as propriedades aqui da documentação que vem de dentro do Swagger para a documentação, aqui dentro também isso não te impediria de você usar também os decoratos do Class Transform, tudo bem? E é altamente recomendado aqui. Mais uma vez aí, só lembrando vocês. Porque muitas vezes as pessoas iniciantes aí confundem, e de fato, se além deles usar a API Property aqui do, do Swagger, se faz sentido ele usar um Class Validate. Faz todo sentido ele usar aqui sim, tá? Um Class Validate aqui, um Decorator. Mas isso é claro, desde que você queira realmente validar os campos. Se você não quiser, deixa assim, pronto. Tá funcionando, né? Mas, enfim, aqui eu quero passar um pouquinho mais aqui. Isso aqui já seria o suficiente para você entender como é que o Swagger funciona aqui. Mas eu quero aqui abordar um outro detalhe em relação a upload de arquivo, tá? Porque o que acontece? Aqui, só essas definições aqui não seria o suficiente para a gente resolver o problema da documentação em alguns casos específicos. Tem questões que a gente tem que passar pela documentação do Swagger, porque a única coisa que tem na documentação do Next aqui é somente a configuração do Swagger, mas a documentação do Next algumas definições específicas, como upload de arquivo, definições de rotas de autenticação, o Next em si ele não aborda esses detalhes. Então fica por responsabilidade própria da documentação do Swagger. E é isso que a gente vai passar agora. Eu vou criar uma rota aqui, ó, como se a gente estivesse criando uma rota que ela fosse autenticada, tá? Vou deixar post mesmo. Vou colocar alt aqui, só a fim de exemplo. E essa rota aqui, o usuário só poderia usar ela se ele tiver autenticado. A gente vai passar por ela ali já já. Aqui eu vou deixar N, não tem problema nenhum, tá? Mas, para mim continuar aqui, é claro, eu vou ter que fazer um convite aí para vocês. Eu gostaria de saber se vocês estão gostando do vídeo aí, estão curtindo dos vídeos que eu estou criando também. Se tiver, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal também. E recomende aí para um amigo ou para uma amiga dev que queira mudar de carreira, fazer uma transição. Aqui tem alguns vídeos legais que eu estou abordando, tá? Tanto do Next quanto do Next lá da Vercel para front-end. E a ideia é seguir aqui para a comunidade JavaScript, um Node e TypeScript, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E aqui, como a ideia é agora criar uma rota para autenticação, vou dar uma atualizar aqui. Olha só, essa rota aqui, ela tem que estar autenticada. E aqui tem algumas coisas que a gente tem que fazer na documentação do Swagger, tá? Nas configurações de definições do Swagger. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é vir aqui no nosso main, vir aqui no set title e antes do build e falar agora que esse cara vai ter um add bear token, que é um bear out na verdade, né? E essa propriedade aqui, ela tem alguns pontos de destaque, tá? E esses pontos de destaque é o seguinte: dependendo do tipo de autenticação, você vai mudar essa função que a gente está chamando aqui, inclusive as definições que são passadas para dentro dela. E aqui eu já tenho uma configuração pré-definida e eu vou passar ela aqui para dentro, tá? Porque essa função aqui, ela recebe um objeto e esse objeto, ela tem essas seguintes definições aqui, tá? Aqui ele fala que o tipo é HTTP, o tipo de esquema é um bear token, é um JWT. A propriedade no header que vai vir preenchida é um authorization. Aqui é uma descrição simples e aqui, de fato, ele está falando que ele vai preencher essa propriedade no cabeçalho da nossa requisição. Se eu vier aqui e atualizar, você pode ver que agora, aqui na nossa documentação, tem esse campo aqui, ó.
Esse campo aqui é porque ele pode antecipar e falar bem assim, olha, se eu tenho um token que é válido para, vamos fingir que todos esses endpoints aqui, eu quero que eles sejam autenticados. Em vez de eu ficar aqui vindo manualmente, passar o header para cada um, eu já venho logo aqui na minha documentação, passo um header aqui para todo mundo e pronto. Começo a fazer requisição. É só uma forma de facilitar a vida do desenvolvedor quando ele está testando. Mas, se você ver bem, aqui nesses endpoints eu não tenho nenhum indicativo de quem é, de quais deles são de fato obrigatório ter um token JWT válido aqui. E como é que a gente faria para poder colocar esse detalhe, resolver esse probleminha? Para a gente resolver esse problema, a gente faz a seguinte coisa. Vem aqui no nosso controller e aqui é onde está a nossa definição aqui do nosso endpoint. A gente passa uma propriedade para ele. E a propriedade que a gente tem que passar aqui, ela vem, é um decorator na verdade, né? Ela vem de dentro do próprio Swagger e ele se chama API Bear Out. Então a gente puxa aqui esse decorator Bear Out e essa API Bear Out, ela recebe uma chave, tá? Essa chave, ela deve ser exatamente a mesma chave que foi definida aqui nas configurações desse add bear out. E aqui, nessa função, no segundo parâmetro, ela recebe o nome dessa chave. Eu vou colocar aqui de key out, simplesmente assim. Vou copiar essa mesma chave aqui e vou colar ela aqui. E pronto. Se eu vier aqui agora e atualizar, olha só, aqui no nosso endpoint de out já tem um cadeado aqui, porque ele espera um token aqui válido, tá vendo? Se eu voltar aqui na documentação rapidinho, e se você ver aqui a descrição que a gente definiu, olha só, essa descrição é exatamente isso aqui. Aqui é o nome da chave, aqui ele está falando que é o protocolo HTTP, e aqui ele está falando que é um bear token, tá? Vou fechar isso aqui. Vou simular aqui que eu estou passando um token qualquer. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso head. Na verdade, ele já vai retornar aqui, né? Vou dar um try aqui. Vou dar um execute. E olha só, ele retornou vazio aqui. Se eu olhar aqui nas nossas respostas, aqui no authorization, bear, olha só, ele enviou aquele token que a gente simplesmente digitou aqui de qualquer forma, né? Vou colocar aqui, ó, token. Vou fechar, vou executar novamente e olha só, ele mudou para teste token. Então, ou seja, todas as nossas rotas agora que tiver esse decorator aqui com essa chave, ele vai vir automaticamente e vai identificar quais são as definições que foi passada para ela e vai preencher com esses parâmetros aqui e esses dados. E é assim que a gente valida um endpoint com a documentação aqui no Swagger para a gente fazer a autenticação. Se você tiver algum outro tipo de autenticação aqui também, você também pode passar, você pode preencher mais opções aqui, tá? Só vir aqui e passar as definições. Eu vou passar aqui rapidinho em um detalhe que eu acabei pulando sem querer, que é da própria documentação do Next aqui. Eu vou até arrastar aqui novamente, ó. É o seguinte. Isso aqui eu já vou antecipar para vocês. E aqui no final dessa documentação tem um exemplo aqui de como a gente poderia estar usando o Swagger. Se você clicar aqui, você vai vir aqui para essas configurações do GitHub. E aqui no Next CLI, você pode ver que tem uma definição de plugin aqui, ó. Ele passa o Next.js/Swagger. Isso aqui é o seguinte, galera. Se vocês usam GraphQL, não fiz teste com microserviço, tá? Mas se vocês usam GraphQL, na hora de você rodar um build ou um teste, a aplicação do Next ela pode quebrar. Então você tem que passar essas informações aqui para dentro desse arquivo nextcli.json já para evitar esse tipo de problema. Então é justamente isso que eu vou fazer. A gente não está usando GraphQL aqui, não teria necessidade.
Mas é só para vocês entenderem que a gente tem que resolver esse tipo de problema que às vezes acontece, né? Eu tenho um projeto que eu uso aqui da empresa e a gente usa GraphQL e na vez que eu fui fazer o build, a aplicação quebrou. Fiquei sem entender o porquê. Dei uma pesquisada, demorei um pouquinho para encontrar, mas eu encontrei a solução. Era essa daqui, tá? Mas fica a dica aí para vocês. Quando a gente altera alguma informação nesse arquivo, o ideal é você parar o servidor e iniciar novamente, tá? Fechou? Assim. E aqui o que acontece? Eu vou fazer só mais um exemplo aqui, rápido, de como é que você poderia estar resolvendo um problema muito específico, principalmente quando se trata de upload de arquivo, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou no Next, eu vou criar um... Nossa, tem Next aqui. Enfim, pegar aqui logo a definição do Next. Eu acho que é porque eu instalei o Next aqui, subi um Debian Container e não instalei esse CLI. É isso mesmo. Então vou instalar aqui só a CLI do Next, tá? Para vocês entenderem. E galera, como vocês viram aqui, ó, eu já ia ter alguns probleminhas aqui, porque é interessante que você tenha a CLI do Next aí instalado. Se você não tiver, provavelmente você vai ter problemas para poder criar, ou até mesmo às vezes fazer build, tá? Principalmente aqui em localhost aqui. Mas a CLI do Next é justamente para você acelerar o processo ali, criar controllers, serviços, um pouco mais de uma forma dinâmica, tá? Porque o próprio Next segue um padrão ali. Agora sim, Next -v. Olha lá, tá com a versão 10. E se eu vier aqui e dar um Next -h, olha só, ele vai ter várias opções aqui. Uma das coisas que eu quero criar é um CRUD, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um Next G de Generate, tá? E aí para poder criar um CRUD rs. E aí eu vou falar onde é que esse CRUD vai ficar. Vou chamar ele de upload. Ali ele vai criar todos os endpoints, mas depois eu vou limpar. Vou falar que é uma API REST. Ele perguntou se eu quero criar todos os endpoints. Sim. Só que eu vou dar uma limpada nele. Eu fiz assim só porque acelera um pouco mais. Você pode ver que ele criou uma pastinha para mim. Upload. Esses entities aqui eu vou deletar, porque a gente não vai usar. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nossa rota, no nosso serviço, e vou deixar apenas a opção de create aqui. Vou falar que ela é do tipo async, mas não seria tão interessante assim não, porque a gente não vai utilizar nada assíncrono ali. Aqui no nosso controller também, vou falar agora que ele é do tipo async também. E olha só, vou dar uma limpada aqui. Tira esses cara tudo daqui. Tira daqui também. E bom, é isso aqui o que a gente precisa por enquanto. Aqui eu vou dar um retorno nos próprios dados que eu estou enviando ali na requisição, body, né? E pronto. E aqui o que acontece? Como se trata de upload de arquivo, a gente tem algumas definições que tem que fazer para o Swagger entender aqui e dar pra gente um endpoint válido para o upload de arquivo. Porque se você pode ver bem, ó, ele não deu nenhum campo para a gente selecionar um arquivo e fazer o upload, certo? Mas como é que a gente faria para resolver isso? Aqui para o nosso Swagger vão ser 2 decorators. A gente vai ter que passar aqui para esse carinha, tá? Porque aqui, ligeiramente, o que a gente tem de fato é o seguinte. Inclusive, aqui, uma das questões que vai me causar com a própria documentação do Next, eu vou ter que instalar uma outra biblioteca aqui para ele fazer o upload de arquivo. E antes de iniciar com a documentação aqui, eu vou instalar logo ela. É essa daqui. Nossa, fica em text file uploads. Beleza. Aqui, como eu estou usando o Express, eu vou instalar o Mutter. Depois eu tenho que passar essas configurações aqui pro nosso endpoint. Então, é só isso e pronto. Eu vou arrastar aqui pro monitor. Já vou instalar o Mutter aqui. Na verdade, é só a tipagem do Mutter, tá? Não é o Mutter em si. Passar aqui um interceptador.
as definições aqui de qual campo o arquivo vem. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou retornar diretamente esse cara aqui, ó. Não vou chamar o serviço não, tá? Porque não vai fazer sentido, a ideia é só mostrar mais ou menos aqui o que a gente está criando. Que a gente pode até tirar também, porque eu não estou chamando mais o serviço. E fechou. Aqui agora, o que é que a gente pode fazer? Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem que passar 2 decoratos do Swagger aqui pro endpoint entender que ele se trata aqui de um campo de upload de arquivo. Deixa eu só vir aqui, ó. Bom, ele ainda continua do mesmo jeito, não modificou nada. E a primeira definição é o seguinte: a gente vai ter que passar essa propriedade aqui. Vou passar o mais próximo possível aqui da função, tá? Que é API consumer, e aí o tipo dela é multipass form data. Porque como você sabe, para quem já trabalhou com upload de arquivo, a gente tem que enviar esse tipo de dado aqui. Caso ao contrário, não vai funcionar. E aí aqui no nosso, a gente vai pegar um outro decorator lá do Swagger, que é a API body. Mais uma vez, galera, lembrando, aqui não tem como você decorar essas configurações aqui, porque normalmente você faz apenas uma vez, e você acaba esquecendo. Toda vez que você precisar fazer novamente, você tem que ir pesquisar ou vir em um projeto antigo que você já tem, que é no meu caso aqui, que eu já tinha feito antes, e eu vou lá e copio as definições e pronto. E é exatamente aqui. O que a gente está falando? Está falando que é um esquema do tipo objeto, mas ela tem uma propriedade chamada file, que é justamente essa propriedade aqui. E ela é do tipo string, e no final todo arquivo é convertido para um string, para um formato binário, né? Porque binário, querendo ou não, é uma string no final. Se eu vier aqui agora, atualizar, e vier aqui, dar um tryout, você pode ver que agora ele já tem um campo aqui para mim, para selecionar um arquivo. Se eu clicar nesse cara, olha só, ele já abriu aqui para mim, e eu posso vir selecionar o arquivo que eu quiser e mandar ele executar. Aqui, ó, ele retornou uma caçamba de informação aqui, tá? Não vai fazer sentido nenhum eu passar isso aqui, porque isso aqui de fato é um arquivo em si. Você pode ver que ele retornou do tipo buffer, os dados, e os dados aqui tá tudo em um buffer aqui. Não sou especialista nessa parte aqui de ler arquivo, tá? Mas a ideia é justamente isso aqui. Você pode ver que para documentar a nossa API, em alguns casos a gente precisa passar propriedades e definições específicas, porque o próprio Swagger não consegue pegar. E não é só o Swagger que é assim, tá? Qualquer outro serviço que trata sobre documentação de API, em alguns casos a gente manualmente vai ter que vir e intervir e passar essas definições de forma explícita. E isso aqui é responsabilidade da gente que é programador, tá? Então, vai na fé e continue aqui. É assim que funciona. Bom, galera, como vocês podem ver, eu passei aqui por esses detalhes. Não é tão simples assim, mas no final acaba sendo compreensível. Mas você pode ver assim que não são muitas coisas que a gente faz, são questões específicas, detalhes específicos, né? Então eu espero que todos vocês tenham entendido a ideia aqui de documentar a API, justamente para poder depois facilitar a vida do dev, tá? Ou até mesmo a sua. Você, por exemplo, criou um endpoint lá de create. Esqueceu quais são os campos que ele espera receber. Você vem aqui, entende, ó, já sabe que ele está enviando a informação para o body. É do tipo application JSON. Se fosse alguma outra coisa, você também poderia modificar aqui. Recebe esse tipo de JSON aqui. Você vem aqui, pega a documentação e pronto. Aqui no caso do upload de arquivo, você pode ver que em vez de application JSON, é o multipass form data, entendeu? Você já sabe que você está esperando provavelmente um arquivo aqui. Então, são coisas específicas, tá? Que a gente passa aqui, define, trabalha com a nossa API. Não é todos os endpoints que a gente vai fazer isso aqui, porque tem alguns que a gente não quer nem deixar disponível para a web, né? E uma das outras coisas legais que acontece aqui, ó, quando a gente cria os nossos DTOs ali, ó, que é no caso aqui, a gente criou o DTO aqui, ó, create DTO. Olha só, ele veio um esquema para cá.
E esse esquema ele passou aqui, ó, que ele é o name, e-mail, password. Se você tivesse campos do tipo enum aqui, ou que se fosse um outro objeto, ele também criaria aqui as definições e deixaria disponível para você visualizar. Também deixaria disponível aqui. Então ele sugeria dados que você deve utilizar ali. Eu acredito que a gente já passou por tudo que era para poder passar. Eu espero que todos vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu espero também a contribuição de vocês aí para um comentário. Se inscreva no canal, compartilhe para um amigo e vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, Devs.